Boa tarde, colegas. É para mim um grande gosto estar aqui para poder partilhar convosco algumas considerações sobre o tema que para mim é sexy. Eu ao chegar aqui há pouco, eu confesso que passei o dia em várias reuniões, em apresentações, e fiquei impressionado, parecia uma estreia da Guerra das Estrelas. De facto, tanta gente neste tema, enfim, a mim que estou habituado a participar em debates ao longo dos anos, de facto, a privacidade, a proteção de dados tornou-se um tema sexy. Confesso também que é um prazer estar a falar para colegas. Enfim, eu desde as 8h30 da manhã tenho estado a falar para dirigentes de instituições financeiras. Por um lado, a cara do horror das pessoas ao ouvirem falar do tema e das consequências do mesmo ao nível operacional. Enfim, e em segundo lugar, o facto de estarem ali não por convicção, porque necessitam, enfim, porque querem, mas por obrigação. Enfim, são a chamada captive audience. De facto, é extraordinário vê-los aqui todos, voluntariamente ainda, ao fim de tantas horas, enfim, a tentarem ouvir mais uma preleção sobre um tema que, pelos vistos, enfim, agora interessa a muitos e em particular é bom falar para colegas. Há também outro mito, enfim, ao nível das organizações não juristas, que este é um tema, enfim, como o regulamento foi essencialmente redigido por juristas, o relator era jurista, enfim, a proposta da Comissão Europeia foi redigida por juristas, de facto, acabo por ser vilipendiado na minha atividade diária, enfim, e é bom estar convosco, porque, no fundo, pelo menos partilho convosco as minhas dores e enfim, eu creio que enfim, as pessoas estão erradas. De facto, é um diploma cheio de boas intenções, com um impacto operacional significativo, ao nível dos custos de implementação, com certeza, mas, de facto, enfim, traz-nos aqui muitas novidades positivas. Bom, eu escolhi, enfim, sugeri tratar o tema contratual. Enfim, vou tratá-lo dentro da meia hora que me foi concedida. Prometo que também não vos vou obrigar, enfim, àqueles que quiserem ficar, não vos vou obrigar enfim, a perder muito tempo, mas eu queria dizer, no fundo, o essencial. Eu tenho aqui uma apresentação, confesso que também não tive muito tempo para a preparar, mas queria aqui, enfim, deixar algumas ideias sobre o tema contratual. Em primeiro lugar, eu gostava de, enfim, dizer que, enfim, ao nível do Regulamento Geral da Proteção de Dados, há uma obrigação muito importante dos responsáveis pelo tratamento de garantir a transparência dos tratamentos por si efetuados. E, muitas vezes, tradicionalmente, o veículo preferencial para o exercício desse, ou melhor, para o cumprimento desse dever, porque o dever de transparência já vem do quadro atual, é o contrato, tem sido o contrato. Quer para cumprimento dessa obrigação de transparência, quer também para, no fundo, a obtenção dos consentimentos. E, enfim, e todos nós, certamente, enfim, nós já vimos muitos contratos em cujo clausulado, enfim, cláusula de proteção de dados, temos a identificação de um conjunto de finalidades para que são tratados os dados, a obtenção do consentimento na própria cláusula. Enfim, a pessoa, ao assinar o contrato, já está a dar o seu consentimento, porque é isso que diz a cláusula, e também já estamos a cumprir um conjunto de deveres de informação na cláusula. Ora, isto é, enfim, ao nível do Regulamento Geral da Proteção de Dados, é uma prática que não pode continuar a existir. Já era errada hoje, mas ainda mais a partir de 25 de maio. Porquê? Porque, desde logo, ao nível do consentimento, existe uma quantidade enorme de informação que deve ser comunicada de forma clara, precisa, concisa, atualizada, e esse é um tema que, enfim, não casa bem com contratos em papel, atualizada, e, portanto, no fundo, é um conjunto de informação que devemos dar ao abrigo dos artigos 13 e 14 do RGPD. É uma informação que não deve constar necessariamente do contrato. Alguma coisa lá deve estar, com certeza, mas não, no fundo, nós não cumprimos a obrigação de transparência através do contrato. Além disso, um tema também, enfim, acho que isto para todos nós é evidente, mas uma política de privacidade não é um contrato. É uma declaração unilateral, é o cumprimento de um dever pelo responsável pelo tratamento, que, enfim, deve partilhar com os titulares dos dados, cujos dados trata, enfim, um conjunto de informação obrigatória para que seja transparente para aqueles titulares, de facto, qual é o tipo de atividades que ele executa sobre os dados e depois quais as características dessas atividades, com quem partilha, por quanto tempo ele conserva a informação. E, por conseguinte, enfim, é boa prática que num contrato
haja uma referência, de facto, a tratamento de dados, contrato esse em que uma das partes é um responsável pelo tratamento e a outra um titular dos dados, ou dois responsáveis pelo tratamento. Deve haver, digamos, uma referência, digamos, no caso dos dois responsáveis pelo tratamento, ao âmbito de atuação de cada um deles. Deve haver o cumprimento, no caso de contratos com pessoas singulares, deve haver, de facto, uma remissão para uma política de privacidade. Devemos, no fundo, incluir um conjunto essencial de informação no contrato. Por exemplo, eu incluiria, digamos, as finalidades para as quais eu vou proponho tratar a informação obtida do titular dos dados, eventualmente a existência e os contactos do encarregado da proteção de dados, enfim, mas pouco mais, e a remissão depois para uma política de privacidade que poderá ser, enfim, que deve estar acessível, enfim, cumprir todos os requisitos que já certamente ouviram hoje, deve estar facilmente acessível, mas eu não devo transformar o contrato, digamos, numa política de privacidade. Isso não, porque ela não tem características, não tem, digamos, uma natureza contratual. Portanto, também já referi, não deve ser pressuposto o consentimento pela via contratual, o mesmo deve ser pedido autonomamente. Portanto, eu posso, no fundo, referir algumas atividades que requerem o consentimento no próprio contrato, mas eu devo depois obtê-lo de forma autónoma, de modo explícito, enfim, e cumprindo todos os requisitos que o RGPD impõe em matéria de consentimento. Enfim, sobretudo, se tratar de uma contratação online, eu tenho a tarefa facilitada porque no próprio texto do contrato eu posso ter um link para a política de privacidade e no final posso pedir um consentimento depois de me certificar que essa política já foi apreendida ou que pelo menos no fundo está claramente identificado o local onde a mesma pode ser consultada. Eu refiro aqui uma opinião recente as orientações, ou o projeto de orientações do grupo do artigo 29 em matéria de transparência ao abrigo do Regulamento Geral da Proteção de Dados, onde se refere isto mesmo, ou seja, que num contrato a informação em matéria de privacidade deve ser claramente diferenciada de toda a outra informação que tem, digamos, dignidade contratual. Um contrato é um acordo de vontades, uma política de privacidade não é um acordo de vontades. É algo que eu comunico, não é algo que relativamente à qual eu tenha que obter um consentimento. Enfim, não é um contrato que eu celebre com o titular dos dados. Bom, aqui, enfim, eu gosto de me repetir quando faz sentido. O tema contratual é relevante, enfim, já tenho usado estes slides noutras ocasiões, mas eu acho particularmente importante pelo seguinte, e o contexto aqui é o de uma atividade, enfim, em que há um tratamento de dados por um subcontratante, por conta de um responsável pelo tratamento. Portanto, passamos agora para outro nível, passamos para o artigo 28 do Regulamento Geral da Proteção de Dados, e para, digamos, a disposição em todo o regulamento que tem, de facto, uma maior preponderância ao nível contratual. E neste quadro, antes ainda de entrarmos no próprio artigo 28 e nas obrigações que o mesmo impõe em matéria contratual, ao responsável pelo tratamento quando subcontrata atividades por sua conta, eu queria referir o seguinte: é importante não apenas a celebração de um acordo de processamento de dados nos casos de subcontratação, de tratamento por conta de um responsável, é importante haver um acordo de processamento de dados robusto, que cumpra a lei. Vamos ver que é muito exigente a lei a este respeito, mas antes disso o próprio invólucro, digamos, o contrato principal deve também ser robusto. Ou seja, eu estou perfeitamente convencido disto. Não basta eu ter um acordo de processamento de dados robusto, o contrato subjacente, digamos, o contrato principal, o contrato que regula a prestação de serviços, deve ele próprio ser particularmente robusto e transparente também, porque isso tem um impacto na privacidade. Quanto melhor for o meu contrato, melhor eu consigo, digamos, garantir aos titulares dos dados o cumprimento do RGPD. E aqui há uns anos, em 2012,
uma universidade inglesa fez um estudo ao nível do cloud computing entre vários operadores de serviços na nuvem, abrangendo entrevistas a estes operadores, entrevistas aos clientes e, no fundo, análise de clausulados. Enfim, foram retiradas algumas conclusões desse estudo, que é um estudo académico, mas que, de facto, é um estudo particularmente atual, porque ainda, hoje em dia, quando revejo clausulados de contratos que envolvam uma prestação de serviços tecnológica ou contratos que envolvam uma subcontratação de tratamentos com algum cariz tecnológico, encontramos lá todos estes, enfim, digamos, problemas. Desde logo a insuficiente informação pré-contratual. Muitas vezes os operadores, sobretudo operadores de serviços de cariz tecnológico, refugiam-se na complexidade dos seus serviços para, de facto, serem menos transparentes a esse nível. E é muito importante, de facto, para eu garantir aos titulares dos dados um tratamento adequado dos mesmos, quando eu subcontrato operações, eu sei exatamente em que é que consiste esse serviço, qual é que é a prestação que me está a ser efetuada. E para eu poder saber isso e para poder escolher da melhor forma o prestador, a informação pré-contratual é absolutamente essencial. Depois, a rigidez dos contratos de adesão sem grande margem para negociação. Enfim, isso é uma realidade no nosso comércio jurídico. É assim, enfim, não há grande coisa a fazer, temos o regime das cláusulas contratuais gerais, temos, enfim, um quadro legal que protege, digamos, os titulares dos dados pela via indireta, porque, no fundo, existem aqui também mecanismos de salvaguarda, mas, de facto, é uma realidade. E, portanto, sempre que possível, e eu sei que é muito difícil negociar estes contratos, mas sempre que possível, e se de facto o responsável pelo tratamento não se sentir confortável com o clausulado, deve procurar então uma outra solução para o serviço que pretende contratar, enfim, já que não pode negociar, pelo menos tem o direito de escolha. Por outro lado, os temas da limitação da responsabilidade do prestador de serviços, enfim, e em alguns casos, contratos abusivos, como é óbvio, enfim, a exclusão total da responsabilidade. Portanto, há que ter particular cuidado. Enfim, eu estou a falar a advogados, não preciso de me alongar particularmente sobre estes temas. Depois, o tema da monitorização do serviço é também relevante. Isto é, em contratos de natureza tecnológica, e todos nós somos confrontados com estes contratos no nosso dia-a-dia, porque a realidade de todas as organizações é cada vez mais enfim, o envio de dados para a cloud, a entrega de serviços, ou a contratação de serviços que têm uma base, enfim, suportada na internet, é cada vez mais, enfim, omnipresente. E o tema da monitorização de serviço é muito importante, porque, no fundo, eu não tenho, muitas vezes, a capacidade de perceber se me está a ser garantida a qualidade, a acessibilidade do serviço nos termos em que o serviço me é prometido. A capacidade de monitorizar o serviço, designadamente através da realização de auditorias, enfim, através de ferramentas online de medição de níveis de qualidade, é muito importante. A existência de acordos sobre o nível de serviço, também em contratos tecnológicos, SLAs, com os seus créditos de serviço, isto é, a existência de níveis cujo cumprimento deve dar lugar a penalizações por parte do operador, é também um tema relevante. Enfim, e depois, no final do contrato, o tema da migração, que não é exatamente a portabilidade, mas é sim, digamos, quando eu termino um contrato que envolva o alojamento de dados por minha conta, enfim, minha responsável pelo tratamento, eu devo garantir algum apoio, digamos, na migração para outro operador e muitas vezes a surpresa é desagradável no final do contrato porque existe uma conta a pagar que não estava prevista, porque também não foi discutido isso quando o contrato foi negociado. Portanto, esse também é um tema da maior importância. Isto é, quanto mais robusto for o contrato de prestação de serviços, melhor serão protegidos os dados, cujo objeto é o acordo de processamento de dados, imposto pelo artigo 28. Temos aqui outro tema, enfim, em matéria de tratamentos de dados em subcontratação, que é da maior relevância prática, e vão ver porquê, e que tem a ver, enfim, a questão é muito teórica, tem a ver com a diferença entre responsável pelo tratamento e subcontratante.
Esta é uma noção que já vem, enfim, do Conselho da Europa, foi consagrada na Diretiva de 95, consta da nossa lei de 98. É uma noção muito teórica, porque, no fundo, a distinção entre responsável pelo tratamento e subcontratante, em muitos casos, é extremamente difícil enfim, a distinção é muito difícil de fazer. Responsável pelo tratamento é uma entidade que, enfim, é responsável, que define as finalidades para que são tratados os dados e os meios através dos quais os dados são tratados. E o subcontratante é alguém que é uma entidade que atua relativamente aos dados de uma forma totalmente vinculada. Ora, isto, enfim, dito assim, parece claro, mas, enfim, quando nós transpomos para a nossa realidade do dia-a-dia, não é evidente, até porque, em muitos casos, o subcontratante pode também, na mesma pessoa, enfim, realizar atividades, digamos, enquanto responsável pelo tratamento. Em certos serviços tecnológicos é particularmente difícil de destrinçar, enfim, como é que o serviço é prestado. Portanto, aquela ideia de que o responsável pelo tratamento é responsável por tudo, incluindo as instruções claras que dá ao prestador de serviços, enfim, num serviço que ele próprio tem dificuldade em compreender, não vejo muito bem como é que nós consigamos destrinçar de forma muito clara onde é que, digamos, começam as instruções de um, enfim, e acabam, digamos, a execução por parte de outro do serviço. Na verdade, em muitos casos, o próprio prestador de serviços sabe muito mais, conhece muito melhor o serviço do que o responsável pelo tratamento. Mas, enfim, este tema não é relevante apenas para, enfim, prestadores de serviços tecnológicos, para o cloud computing, é um tema que nos afeta no dia-a-dia. Enfim, e como vão ver, o artigo 28 obriga, digamos, a uma formalização das relações que se estabelecem entre o responsável pelo tratamento e o subcontratante. Já hoje é assim, mas, no fundo, o clausulado é muito mais exigente e, digamos, a governance, o modo de governo do acordo de processamento de dados também é muito mais exigente, mas na verdade, o que acontece é que, enfim, essa é a minha experiência concreta, é a de que, enfim, há neste momento um movimento coletivo no sentido de qualquer atividade que envolva tratamento de dados pessoais estar sujeita de alguma forma a uma imposição de celebração do acordo de processamento de dados. E isto nem sempre, enfim, deve acontecer. Isto é, quando nós temos uma relação contratual entre dois responsáveis pelo tratamento, e for claro que isso é assim, eu não tenho que impor, não tem que impor ao outro, de facto, um acordo de processamento de dados. O que acontece é que, de facto, eu tenho visto, enfim, quer em bancos, quer em seguradoras, quer, enfim, escritórios de advogados, estão a ser bombardeados com acordos de processamento de dados e a ser pressionados a assiná-los, porque o momento é de implementação, não há grande capacidade de averiguação, de facto, da natureza das relações contratuais subjacentes, não há também, enfim, grandes orientações por parte da CNPD, não há nenhumas, na verdade. Este é um tema teórico, mas com relevância prática, mas, de facto, estamos a ver, enfim, muitas organizações para poderem continuar a prestar um serviço em que são, na verdade, claramente o responsável pelo tratamento. Enfim, não há grandes dúvidas que uma companhia de seguros, enfim, na sua atividade seguradora é o responsável pelo tratamento, mas, enfim, vêm-se obrigados a assinar acordos em que, relativamente aos seus clientes, por exemplo, seguros de grupo impostos por empresas para os seus colaboradores, enfim, seguros de grupo, há uma imposição, digamos, do cliente à companhia de seguros da celebração do acordo de processamento de dados. Enfim, um escritório de advogados é um subcontratante, enfim, no âmbito da sua atividade normal, enfim, acho que é muito importante, enfim, haver aqui uma clarificação, e certamente a teremos, mas neste momento esta é uma realidade com que eu, pelo menos, me tenho deparado muito frequentemente, e confesso que neste contexto de grande histeria e de grande comoção, enfim, todos a pensarem no dia 25 de maio, de facto não há uma enorme, enfim, paz enfim, clarividência para podermos discutir isto de forma desapaixonada. Portanto, é uma questão que é da maior relevância. Enfim, existe aqui
eu refiro uma opinião do grupo do artigo 29, já antiga, de 2010, sobre a diferença, onde se estabelece a distinção entre o que é um responsável pelo tratamento e um subcontratante, ou subcontratado, enfim, houve este erro original de tradução que persiste hoje em dia, mas na verdade ela não nos ajuda muito, enfim, continuamos a precisar muito de critérios práticos de destrinça, porque de facto a confusão ainda é muito significativa. Bom, ao nível contratual, o que é que nos traz o regime do RGPD? Bom, desde logo uma nova responsabilização dos subcontratantes, ou seja, hoje em dia, até hoje, enfim, a sua vinculação acontece, no que toca a operações de tratamento de dados, pela via contratual. A partir de 25 de maio, a partir do Regulamento Geral da Proteção de Dados, eles, subcontratantes, obrigações que derivam, que decorrem diretamente da lei. Essa é uma característica do regulamento que é muito importante, é muito significativa. Designadamente, a obrigação de nomear um DPO, quando for o caso, por parte do subcontratante, ou obrigações em matéria de segurança, elas decorrem diretamente da lei e não do contrato. Por outro lado, ela impõe, e isto é muito importante, enfim, é um tema da maior relevância ao nível da contratação, a contratação de serviços que envolvam uma atividade de processamento de dados em subcontratação exige uma due diligence na escolha do prestador. Ou seja, deve haver uma documentação e deve haver um cuidado particular na escolha do prestador de serviços. E esse prestador, na verdade, deve adequar-se, deve-se ter em conta não apenas a experiência, como também as características próprias à atividade de processamento de dados que ele vai executar. Deve haver uma documentação, em caso de fiscalização, deve o responsável pelo tratamento, digamos, fornecer evidências de que teve essa preocupação e de que, no fundo, foi ponderada adequadamente, foram ponderadas as características do subcontratante quando mesmo foi escolhido para a execução de um conjunto de atividades. Depois, é muito exigente ao nível contratual. Bom, e é muito exigente porquê? Porque, desde logo, o clausulado passa, digamos, a ser muito mais preciso ao nível daquilo que deve garantir do que hoje em dia. Hoje em dia, deve-se garantir pela via contratual uma vinculação do subcontratante ao responsável, portanto, ele cumpre instruções, só pode atuar mediante instruções, o que em si já é ficção científica, porque, na verdade, o contrato, em regra, os nossos contratos não têm grandes indicações no que toca ao cumprimento, digamos, das instruções do responsável pelo tratamento, mas, enfim, deve haver essa vinculação contratual, e nós garantimos isso pela via de uma cláusula específica, e depois deve também haver uma vinculação do subcontratante a cumprir obrigações em matéria de segurança. Isto continua assim, é verdade, não muda, mas há uma densificação ao nível do clausulado. Desde logo, sujeita os subcontratados, desde logo, a garantirem uma cooperação no cumprimento pelo responsável do tratamento dos direitos dos titulares dos dados. E porquê é que isto é desafiante? Ou seja, eu posso ter uma cláusula onde garante essa cooperação, mas, de acordo com os setores, certo tipo de direitos, como o direito à portabilidade ou o direito de acesso, tem uma configuração setorial que é variável. O direito à portabilidade, em particular, se refletirem bem, criado muito a pensar, enfim, em certo tipo de atividades online ou, enfim, na área da saúde, tem uma aplicação muito complexa ao nível de certos setores, como o setor financeiro ou o setor dos seguros. A configuração concreta deste direito à portabilidade e a forma de eu executar as obrigações de portabilidade para um outro responsável pelo tratamento, enfim, é desafiante. Há múltiplas questões que se colocam e são os setores onde claramente se impõe a existência de certificação, mas sobretudo de soluções próprias aos setores, negociadas com as associações representativas dos setores. Portanto, aqui, naturalmente, o direito à portabilidade tem uma configuração diferente consoante o cliente
com que estamos a tratar. E, portanto, isso pode ser muito desafiante garantir por parte de um subcontratante. Enfim, este é apenas um exemplo, mas, na verdade, enfim, eu devo garantir que, pela via contratual, eu tenho toda a colaboração por parte do subcontratado em matéria do cumprimento, ou, digamos, do exercício destes direitos pelos titulares dos dados. Muito desafiante. Por outro lado, portanto, eu referia aqui há pouco, creio que certamente vão aparecer códigos de conduta setoriais, não tenho grande dúvida que no setor bancário vai haver, no segurador também, na saúde também, com especificações no que toca à, enfim, caracterização do perímetro da portabilidade, enfim, das características próprias, e isso depois tem que ser refletido no contrato com o prestador de serviços, o que é particularmente exigente. O contrato deve incorporar, enfim, o objeto, a duração do tratamento, enfim, as características essenciais do tratamento, a finalidade para que vão ser tratados os dados, as categorias dos titulares e as categorias dos dados que são tratados em subcontratação, e deve especificar muito bem as obrigações e os direitos do responsável pelo tratamento. E estipula, enfim, a tal, eu já referi há pouco, a obrigação de subordinação do subcontratante relativamente ao responsável. Outro tema da maior relevância que transcende a própria negociação do contrato e a celebração do contrato. Ao longo do contrato, qualquer alteração, enfim, na configuração das operações de tratamento efetuadas em subcontratação deve ser documentada. Portanto, o responsável pelo tratamento deve ter essa preocupação de garantir uma interação permanente com o seu prestador de serviços, para lhe comunicar eventuais alterações da configuração dos tratamentos. E isso é particularmente exigente. Enfim, digamos, nós, na verdade, quando celebramos o contrato, não podemos esquecer-nos do contrato e ir apenas a ele quando houver um problema. Na verdade, o contrato tem que ter uma vida diária, se assim se justificar. Por exemplo, imaginemos uma alteração da configuração do direito de acesso pelo responsável pelo tratamento, no que toca a uma operação de alojamento de dados, deve ser refletida no contrato com esse prestador que assegurou o alojamento ou outras prestações de serviços tecnológicas. Enfim, obrigações de confidencialidade devem ser garantidas pela via contratual. Naturalmente, as medidas de segurança devem ser impostas também pela via contratual ao subcontratado. Enfim, e depois, enfim, um tema também da maior relevância, deve ser bem definido aquilo que o prestador de serviços, que o subcontratante, vai fazer com os dados uma vez terminado o contrato. Devolve-os, elimina-os, enfim. Isso deve estar regulado necessariamente no contrato. Enfim, e deve também haver uma particular colaboração do subcontratante em matéria de enfim, incidentes de segurança, por exemplo. As comunicações das violações da privacidade dos dados, deve haver uma comunicação, quando isso aconteça por força do subcontratante, deve haver uma comunicação em tempo útil para permitir ao responsável pelo tratamento fazer a notificação à CNPD em tempo útil, enfim, e permitir-lhe cumprir todos os requisitos nessa matéria. Enfim, depois, um tema também que tem muita relevância e que se prende com enfim, operações subsequentes de subcontratação. Hoje em dia, enfim, ainda hoje, existe uma falta de transparência sobre as operações subsequentes de subcontratação. E com o regulamento, enfim, o regulamento impõe que o contrato, por um lado, obriga o subcontratado, ou subcontratante, enfim, a informar o responsável pelo tratamento da existência de subcontratados, ou de subcontratantes, lhe permitir o consentimento à autorização desses novos subcontratantes, ou se der uma autorização genérica para só pôr, enfim, a utilização de subcontratantes subsequentes, e impõe também uma lógica de back-to-back, ou seja, deve haver uma preocupação por parte do responsável pelo tratamento, quando seja notificada a existência de uma subcontratação subsequente,
de que o responsável, de que o subcontratado, enfim, estabelece com o outro subcontratado, enfim, nessa cadeia de sub-sub-sub, estabelece, enfim, um clausulado idêntico àquele que existe entre o responsável pelo tratamento e o subcontratado. Enfim, depois temos aqui obrigações também em matéria de localização dos dados, sobretudo quando os dados viajem para fora do quadro da União Europeia, enfim, todas as obrigações que já conhecem em matéria de transferências internacionais de dados. Enfim, eventualmente poderemos ter algo que nos ajuda, enfim, cláusulas tipo da Comissão Europeia ou da própria CNPD, que no fundo estabelecem um clausulado aceitável e que possa ser usado por todos os setores nesta matéria, mas como vimos, não basta ter um modelo contratual, temos que ter depois um modelo de governance contratual que será mais ou menos exigente consoante o tipo de operação subjacente. Era isto que eu tinha para dizer. Muito obrigado.